Olá, pessoal, vamos entrando. Logo, logo a nossa convidada já vai estar aqui. Oi, Sheila! Só um minutinho. Só um minutinho. Oi, Lili, seja bem-vinda. Só um minutinho, a gente já vai começar. Olá! Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, só deixa eu ajeitar aqui o meu fone. Boa noite. Vamos Boa dar um noite a tempinho, né, Iola, todas. para o pessoal ir entrando, porque deu esse problema na minha página. Iola, fala alguma coisa aí. Você está numa aula minha online, a gente quer saber se dá para ouvir a sua voz. Fala aí, oi, pessoal. Oi, pessoal, boa noite, sejam todas bem-vindas. Tá dando para ouvir certinho? Tá dando para ouvir aí na aula, Rebeca? Eu acho que vai rolar. Deixa eu voltar a gravar aqui, porque eu tinha parado a gravação. Vamos continuar. Cadê? Vamos lá. Ok, tá dando para Ah, ouvir certinho. que bom, o pessoal tá entrando. Iola, perdão pela confusão. Obrigada, Happy. É, hoje o dia da lua externa é a cheia, mas a minha lua interna é a minguante. Aí a gente não faz as coisas com facilidade, né? Mas não é isso, na verdade, né? Eu tô sofrendo aí uma quarentena de lives, porque eu postei fotos, né? Postei vídeo de parto. E aí o Instagram tá me deixando sem poder atuar aí. Eu achei que era só um dia, mas pelo visto eu vou ter que entrar com algum recurso. Então, que bom que temos outras possibilidades para continuar falando aquilo que todo mundo quer ouvir e tão Com necessário, certeza. né? Com certeza. É preciso falar mais sobre essas coisas que a gente costuma não falar, né? A gente costuma não falar, não fazer, trava, Exatamente. pensa bastante, fica tudo aqui na mente, Uhum, ó, numa energia uhum, yang, e aí não vai para uhum, ação, que é o yin, que é bem feminino. Então, só uhum. para dar uma abertura, Iola, antes de você começar a falar, eu sou a Melo, sou doula, sou psicoterapeuta, atuo no consultório trabalhando, né, com as mulheres em todas as fases do feminino, e a maternidade é uma das fases que, como doula, eu acabo orientando num processo maior a vida de uma mulher, né? Desde lá o início, às vezes até da fertilização, né? A ideia, a vontade de ser mãe, aí todo o processo Uhum. gestacional, o pós-parto. Então, é o período, a maternidade é o período que eu fico mais próxima das mulheres por um longo tempo, né? Então, a gente acaba, como o materno, né? É energia o feminino materno é a energia do ápice, né? Do estrogênio na mulher, da sua fertilidade, da sua vontade, alegria no mundo, enfim. Acaba falando muito de tudo aquilo que a mulher ama, né? Ou coloca de melhor no mundo, né? Não é só filhos que nós Com certeza. concretizamos, né? No mundo, né? Sim. Nossa energia. Então, acaba que a gente passa por vários temas e o tema da sexualidade está totalmente atrelado à maternidade, porque é o que traz, né,
nos traz uns aos outros, que nos conecta, né? Com Essa certeza. alegria de viver, a comunicação, essa força de vida que nos conecta com os outros. Só que se essa conexão interna não acontece conosco, né, lá dentro de nós, ir para o externo dificulta. Então a gente escolheu, né, na semana do Dia dos Namorados, onde todo mundo tá lá para fora e pensando no fora, falar da importância de olhar para dentro, de falar de dentro e de se comunicar com a nossa sexualidade, né? Para que em todas as fases, seja a lua interna, a lua externa, se quer ser mãe, não quer, Uhum. vamos expandir e sair desse tabu. Mas a Iola vai se apresentar e vai contar o que que ela veio falar mais com a gente. Então, pessoal, de novo, boa noite a todas. Meu nome é Iola, eu sou fisioterapeuta, trabalho numa das áreas que eu atuo é em saúde da mulher, né? E também sou doula, e eu trouxe um pouquinho, antes de falar de qualquer experiência profissional, eu trouxe um pouquinho da minha opinião como mulher, né? Para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão esquecido, mas que precisa ser sim falado, que é sobre uma das melhores ferramentas que a gente tem disponível hoje em dia para que a gente possa lançar mão de descobrir e explorar a nossa sexualidade, né? Então, escolhemos, dentre tantas ferramentas, falar sobre os vibradores, pela, volto a falar, pelo pouco que se é falado sobre ele e sobre a capacidade que ele tem, as diversas funcionalidades que ele tem, que a gente pode utilizar ele e que acabam gerando sempre resultados muito positivos. Eu acho que a minha internet está falhando. Iola. Eu vou só, Rebeca, tá ruim aqui a internet, eu vou ficar só no Instagram. A gente volta daqui a pouco para aula. E eu vou mudar de lugar aqui para parar de falhar para mim, Sem problemas. para eu ter você mais tranquila. Vamos lá, continua, perdão. Então, Aline, eu parei para pensar um pouquinho sobre o que a gente poderia abordar nessa live, né, nesse momento tão íntimo, né, que a gente acaba abrindo espaço da nossa casa para a gente conversar e por que não aproveitar e falar, né, sobre esse recurso. Então, eu separei para a gente falar um pouquinho, antes de começar a falar propriamente dito dos vibradores, mas falar um pouquinho sobre a questão de como surgiu o vibrador, qual foi a necessidade, né, que veio a fazer com que os vibradores surgissem e chegassem até hoje ao nosso alcance, né? Apesar da gente achar, acreditar que o vibrador ele é uma invenção moderna, ele parecer um artefato bem moderno, os vibradores, na verdade, eles surgiram na história da humanidade desde há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, tá? Principalmente em sociedades que eram matriarcais ou sociedades que tinham igualdade de gênero, como, por exemplo, o Egito Antigo, que inclusive no Egito Antigo, né, hoje a gente tem a descoberta do vibrador mais antigo do mundo, ele vem do Egito Antigo e ele é ligado à rainha Cleópatra, né? Que ele é muito interessante. Ele foi feito com sabe aquelas sementes catuto? Sabe o catuto? Que ele é uma semente, ele é uma semente bojuda, assim. Depois, quem não conhece, dá uma olhadinha na internet. Ele é uma semente que tem uma base bojudinha, assim, redonda, e ela tem uma haste alongada, né? Essa haste alongada, ela era utilizada para penetração, enquanto que a parte bojudinha tinha um orifício que eram colocadas várias abelhas dentro dessa semente e era selado esse orifício e as abelhas elas conferiam à semente a habilidade de vibrar, né? Não Então esse acredito. Que sim, criatividade! ruim para as abelhas, mas não deixa de ser um artefato genial, né? Então ele era um Gente, vibrador bem utilizado numa sociedade onde a masturbação não era um tabu, né? Principalmente a masturbação feminina, né? Então, só que ao mesmo tempo, Aline, que no Egito se tinha essa ideia, né, a igualdade de gênero, as mulheres elas tinham mais liberdade e a sexualidade não era um tabu.
Ao mesmo tempo, numa sociedade muito próxima ao Egito, por exemplo, a Grécia, a gente sabe que a Grécia era uma sociedade patriarcal, né? A Grécia antiga era uma sociedade bem patriarcal. Então, já Que na é, na Grécia, verdade, que acabou sendo levada para, né, o mundo para essa inteiro economia globalizada acabou que a gente tem e influenciando a cultura do mundo inteiro, né? Então, esse assim, ângulo. exatamente. Já na Grécia, tudo que era relacionado à vida da mulher, seja da menstruação, a concepção, a gestação, o parto e a sexualidade propriamente dita, era vista com maus olhos, né? Naquele momento, o pensamento da época é que as mulheres, o útero, né, ele serviu unicamente para a procriação. Então, tudo que era relacionado à mulher, inclusive o desejo sexual, ele era visto como com maus olhos, né? Como inclusive um processo patológico, uma doença, né? Então foi inclusive Conhecemos bem essas histórias que foram carregadas ao conhecemos, longo do né? tempo, né? Sim. E o curioso é que foi na Grécia também que surgiu a primeira vez começou a se falar da histeria feminina, né? Que é o mal feminino, considerado o mal feminino, que era uma doença, né? Que era caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas, como, por exemplo, a alteração de humor, a irritabilidade, a ansiedade, coisas que hoje a gente sabe que são naturais devido à alteração hormonal do nosso ciclo normal, né? Mas nessas sociedades isso era visto com maus olhos. Então a mulher que ela tinha desejo sexual, sim, a mulher que ela tinha esse desejo, a mulher que ela tinha alteração de humor, ela era considerada histérica, né? E a Tá. Pera histeria, só um pouquinho, Iola. Eu acho que até hoje as mulheres não estão intimistas, não estão, não se apropriaram dessas oscilações. Por que que elas acontecem? Como elas acontecem nessa perfeito. sociedade que é mais yang, que a gente Uhum, otorgou ao outro informações sobre nós, e geralmente o outro, uma classe médica que sabe sobre o nosso corpo e nós não sabemos, acaba que a gente fica também, muitas vezes, em vários momentos do ciclo, negando algumas coisas que a gente está sentindo, que a gente está vivendo, perfeito. e até se tratando, dizendo, meu, mas eu tô sempre nessa dor, eu tô sempre nessa dor. E quanto mais a gente vai se apropriando das nossas percepções de como é que funcionam os hormônios do nosso corpo e como é que o nosso inconsciente funciona em relação à lua, a gente vai se validando, né? E nessa história, a gente está com um grupo, só para convidar quem está ouvindo sobre isso, quer saber mais, né? Quer se validar mais, quer se conhecer mais, nós estamos com um grupo online, que a aula, inclusive, está rolando. Essa live faz parte da nossa aula, para falar sobre, para isso, né? Para a gente poder se validar mais. Se validar, se conhecer e não cair mais nessa história da carochinha de que a gente é doente, né? Isso não é uma doença. Exatamente, né? Nem na natureza as árvores elas produzem frutos em todas as estações, né? Então nós não somos, é impossível sermos produtivas a todo tempo, né? Então temos nossas fases e é preciso a gente observar as características de cada fase, principalmente de como você funciona em cada fase e ir aceitando e valorizando isso, né? Então, Sim, essas a Cíntia alterações. pergunta se é um grupo do Whats. Cíntia, é um grupo que a gente vai para o Whats, mas na verdade tem aulas a cada ciclo lunar. Então, a cada mudança de lua, só não é na sexta que está rolando a mudança agora, porque eu só tenho tempo na segunda, mas a cada mudança de lua a gente tem um grupo no Zoom, porque agora começou presencial, mas aí a gente teve que ir para o Zoom, tá? Desculpa, Yuri. Imagina, Eu. imagina. Então, de perceber e de respeitar essas alterações, imagine há tantos anos atrás e ainda com um olhar extremamente machista, né? Então, a histeria feminina, ela foi levada a sério por muito tempo, né? Vista como uma doença que precisava ser combatida e precisava de cura, né? Então, no século XIX, por exemplo, as filas dos consultórios eram gigantes de mulheres que procuravam solução para o que elas sentiam, porque elas não entendiam que aquilo fazia parte de um processo natural, né? Isso era visto como doença.
E só que o que aconteceu, né? A incidência da histeria, o número de mulheres que foram diagnosticadas com histeria era cada vez maior, né? E aí o que aconteceu? Se propôs o tratamento para histeria como uma massagem vaginal. O que acontecia? Deve ter triplicado a Exatamente, inclusive tem até um filme que eu recomendo assistir que se chama justamente Histeria, que conta essa história de uma maneira bem interessante, bem divertida para se aprender, né? Então, as filas dos consultórios iam aumentando cada vez mais, as mulheres iam no consultório, o médico massageava essas mulheres, né, masturbava essas mulheres, até elas atingirem um clímax, que na época era chamada de paroxismo histérico, né? Aí os médicos percebiam que após a mulher ter o orgasmo, que na época não era orgasmo, né, era esse paroxismo histérico, a mulher ela tinha uma sensação de relaxamento, ela tinha satisfação, e os outros sintomas, a irritabilidade, a ansiedade, eram atenuados. É, sumia. sumia, né? E as mulheres, só que ao contrário disso curar as mulheres estavam vindo cada vez mais no consultório. Daí o que acontecia? Os médicos passavam, às vezes, a grande maior parte das horas do dia massageando essas mulheres, massageando, e o número crescia até que aconteceu que eles começaram a ficar com lesão, né? Lesão de esforço repetitivo, começaram a ficar com dor nos braços, começaram a ficar incapacitados de trabalhar. E aí eles, meu Deus, como é que a gente vai lidar com essa situação? Então foi através de um médico, né? Se eu não me engano, um médico inglês, que ele falou: não, eu vou criar uma máquina para fazer isso por mim, para massagear essas mulheres por mim no consultório. E foi ele que criou o primeiro vibrador moderno, né? Que até eu tenho uma foto, gente, dele no meu Instagram. É um negócio enorme, parecia um computador de mesa, a vapor, funcionava a vapor, né? Era um negócio até assustador, mas que o quê? Que foi muito eficaz para a demanda médica. Por quê? Porque Cara, os médicos trapézio. Trapézio. interessante, né? Então, os médicos, e esse instrumento, ele se mostrou eficaz, porque os médicos tinham que fazer menos esforço para atender essas mulheres, conseguiam atender cada vez mais mulheres, então o vibrador, ele acabou se popularizando entre a equipe médica. Então, mais e mais empresas começaram a produzir e aperfeiçoar a tecnologia do vibrador, começaram a fazer vibradores não movidos a vapor, né? Mais também a energia elétrica mais para frente. E esses vibradores eles eram vendidos com o objetivo, com um uso terapêutico, para se tratar a histeria, né? Você sabia Nossa, disso, Aline? eu não tinha ideia disso, cara. Sim, Eu tô chocada. interessante, né? Aqui, ó. Dando de cor de baixo pra cima. Que loucura! Que É, absurdo! é. Nossa! E, E e o hoje, com essa compreensão incrível que a gente tem, totalmente desconectado dessa ideia de como chama? De doença médica, né? Que hoje já se vê, né? Que a mulher tem uma potência sexual com um órgão, único animal, gente, com um órgão destinado a proporcionar prazer. Olha a diferença da visão, né? De você primeiro achar que pelo ciclo, né, a mulher tem uma doença e chama de histeria. Depois você descobre que numa massagem, num lugar que a gente nem tinha nome, né? O clitóris ele foi nomeado, se eu não estiver enganada, na década de 70, 80, já é bem recente na história, né? Imagina, não era nem catalogado isso, né? Se fazia uma massagem numa região e que se dizia curar a mulher de histeria, e que hoje a gente sabe que é um órgão, gente, voltado para o relaxamento. E olha só que loucura, né? De verdade, além, né? Além da loucura toda que tá aí. Você consegue, de fato, usar exatamente para os desconfortos do mês, né? O orgasmo a seu favor. com Então certeza, tem um com monte de certeza. gente que tem um monte de reclamação, de pré-menstruação. Quando tá. Eu sempre falo assim, gente, qualquer coisa que é ruim, que tá tenso demais, vai lá, relaxa um pouquinho, que tenho certeza que vai vir uma chuva de hormônios a seu favor para você pensar melhor, organizar melhor a ação, a palavra, né? No parto, eu falo muito, mas a gente precisa de uma desconstrução ainda maior
de permissão que hoje você vem aqui nos ajudar a galgar mais passos, Iô. Fala mais desse negócio aí pra gente. Legal, Aline, com certeza. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os benefícios do vibrador e sobre essa questão, né? Inclusive ligada às cólicas menstruais. Eu acho que é muito importante a gente falar, né? A Sheila falou aqui, ó. Gente, eu preciso de um desse. Claro! Todo mundo vai precisar. Se precisar, parece que é uma coisa assim intensa. Nós merecemos. Merecemos. Merecemos, merecemos, com certeza. Já já eu vou mostrar o meu. Quando ela começar a mostrar, vou Eu mostrar uns que eu tenho por aqui também. trouxe alguns modelos aqui também para mostrar. Acho que vai ser bem bacana, então. Então, só para finalizar, né, essa história. Então, os vibradores, eles vieram com a força da indústria a serem produzidos através desse fim terapêutico para tratar a histeria feminina. Só que, ao longo do tempo, o que, que aconteceu? A indústria pornográfica descobriu a utilização por parte dos médicos desses vibradores terapêuticos e começaram a inserir na rotina de trabalho deles. Aí o que, que aconteceu? Novamente, né, o vibrador ele começou a ser utilizado pela indústria pornográfica e começou a ser visto com maus olhos pela sociedade, tá? Então, assim, pela indústria pornô e suas práticas, né, elas serem abominadas pela sociedade e pela própria crença religiosa dominante na época, né? Então, os vibradores eles começaram a ser associados à vulgaridade, às profissionais que trabalhavam, né? Nesse meio, né? Nessa indústria. Então, novamente, o vibrador ele começou a ser visto com maus olhos. Até que na década de 60, a gente teve a primeira grande revolução feminista, né? As mulheres foram às ruas queimar sutiã, surgiu, né, a invenção da pílula anticoncepcional, né? Que o sexo daí começou a ser desvinculado da ideia de procriação e começou a ser mais associado à questão de prazer, né? Então, o vibrador ele voltou, isso começou a ser discutido por uma demanda das próprias mulheres, elas trouxeram isso em pauta novamente e o vibrador ele voltou a ser produzido e utilizado pelas pessoas e agora não como um fim terapêutico, mas como um acessório, um sex toy, né? Um brinquedo erótico. Então, hoje em dia a gente pode contar com uma multiplicidade de modelos, de tipos, de funções diferentes, né? Com várias, os modelos eles oferecem várias capacidades diferentes que a gente pode utilizar. Então, isso é muito positivo, né? Isso é muito legal. Muito positivo. A Cíntia está aqui trazendo para nós uma música da Flaira Ferro maravilhosa, que depois eu vou colocar lá no history da minha página para vocês verem também. Ela filmou, gente, muito legal. Ela pediu para algumas mulheres a permissão para mostrar elas se masturbando, mas não a masturbação direta, mas o rosto, durante ouvindo a música. E aí, coisa mais bonita, é verdade. Aí, Interessante. o clipe inteiro é de mulheres gozando. Para Olha que exatamente interessante. aí a gente caindo, né, esses tabus e trazendo a beleza que isso tem, a naturalidade, né, e a potência. A naturalidade, Perfeito. a beleza e a potência. Depois confiram a música que Gratidão, Cintia, é muito boa mesmo. Olha, vou dar uma olhada, vou conferir, fiquei interessada. É Que demais, é bacana. demais. Então, Aline, então hoje em dia a gente conta com uma diversa gama de vibradores a nosso dispor, né, no mercado. Só que antes da gente falar quais vibradores existem, como que eu escolho o meu primeiro vibrador, eu quero começar a utilizar o vibrador, mas eu não sei qual que eu vou escolher, né? Eu acho que é importante a gente falar por que usar vibrador, né? Por que a gente está trazendo essa ferramenta para que vocês conheçam, para que vocês tenham acesso, para que vocês experimentem, né? Então, gente, eu costumo dizer que o vibrador ele é uma ferramenta, tá? Assim como existem os contos eróticos, assim como existem as fantasias, assim como existem a própria pornografia, são ferramentas, são instrumentos que são usados para a gente explorar a nossa sexualidade, para a gente experimentar novas sensações, ter novas experiências e se sentir bem, né?
Porque o sexo, a masturbação, eles têm o objetivo de nos proporcionar prazer, da gente ter um momento íntimo, prazeroso, gostoso, né? Então, No final das contas, né, na verdade, a gente tem que pensar que esse tema, ele está convidando cada um aqui para mergulhar na sua própria intimidade, no seu autocuidado, nas suas autodescobertas. Porque a gente entende que quando você se permite ampliar o seu sentir para além da penetração, para além desse sexo que está cheio de mito, que está cheio de machismo, que está focando em chegar no orgasmo, e até é importante a gente falar, né, que o ato do usar ai, como é o nome? Como é o o nome? vibrador? O vibrador. Gente, eu tô na minha lua minguante. Me perdoem que as palavras faltam. Eu tô na mais baixa energia do respeito. Minguante não, nova. O ato de usar o vibrador pra gente desfrutar da nossa sexualidade nada mais é do que um convite, na verdade, da gente descobrir o prazer. Então, existem várias formas, e eu vou até trazer um outro vibrador para vocês, que fogem um pouco dessa questão da penetração, porque as pessoas têm uma ideia de que o vibrador ele está sempre relacionado à estimulação de clitóris e da masturbação, e na verdade não é isso. A ideia que a gente quer trazer aqui é do prazer de corpo todo, da gente conseguir, enquanto mulheres, fomos mulheres e homens, mas principalmente aqui o nosso público feminino, né? Fomos tão tolhidos dentro da nossa possibilidade de prazer que a gente tem que resgatar isso. E esse resgate é primeiro sabendo que o nosso corpo todo pode sentir prazer e merece ser estimulado. Porque a gente consegue ir trazendo, ampliando o que a gente chama de repertório sexual, né? Quais são as coisas? Se eu ouço uma música que me dá uma certa libido, se eu vejo um filme, se eu leio uma história, se eu me toco, e quais as amplas possibilidades de me tocar para que eu possa sentir prazer de corpo todo. Claro que a gente teve que fechar num tema específico para vocês irem, né, mais direto ao pote, mas na verdade a importância da sexualidade é descobrir prazer de corpo todo, tá? Estar aberto a novas experiências, a novas descobertas. E muitas pessoas me falam assim, ai, mas eu não sei se eu vou gostar. Eu acho, gente, que a gente tem que explorar, né? Procurar, ter essa procura, esse interesse mesmo, né? A gente se organiza, a gente estuda para fazer tantas coisas. A gente vai fazer uma festa, a gente se programa para uma festa. A gente vai casar, a gente se programa para casar. A gente vai. Então, assim, para que a gente merece esse estudo, esse cuidado também, né? Essa curiosidade. Eu acho que é importante a gente sempre estar curioso, aberto e receptivo a novas possibilidades. Como você falou, Aline, e vale ratificar, o vibrador ele é uma possibilidade, ele é uma das inúmeras ferramentas, né? Então é importante que se procure, porque existem realmente muitas ferramentas. Existe um universo, gente. A gente chama isso de repertório sexual. O nosso Sei. repertório sexual está muito focado no que a indústria, por exemplo, do cinema traz. Que, ai, né, como é que se faz sexo? Você leva para um jantar, você faz uma viagem, aí você faz um encontro, aí tem a penetração, aí depois, sabe? Sexualidade é muito mais que isso. É muito maior do que isso. Então é importantíssimo. Eu acho que até os casais que estão há mais tempo juntos, né? As relações monogâmicas, que acabam durando mais de 5 anos, gente, sabe que se não ampliar o repertório, não há sexualidade que se sustente, né? Fazendo a mesma coisa todo dia, não vai manter uma relação, né? Então, a sexualidade individual ela já merece um amplo repertório de ferramentas, como a Iola fala. Eu gosto dessa palavra de amplo repertório de possibilidades. Assim. Então, você saber as infinitas possibilidades de despertar prazer em você, de você estar na sua libido. A libido é importantíssima para a saúde, gente. Para a pele ficar boa, para a gente ter energia de acordar de manhã, de correr atrás dos nossos sonhos, né? Então não é só para o outro, né? É para você, para sua vida, para te fazer bem, né? Para você ir para colocar o seu melhor no mundo, né? Perfeito, Aline, com certeza, né? Então, o vibrador ele pode ser utilizado para diversos fins. Primeiro, né, e mais conhecido como um acessório sexual, como um sex toy, né, um brinquedo erótico, para se utilizar ao seu bel prazer, né?
Muitas pessoas também chegam ao mundo do vibrador porque, como você falou, querem incrementar a relação, né? Utilizar a dois, né? Acabar proporcionando uma possibilidade de experimentar novas sensações, né? Explorar o corpo. O vibrador, ele é muito ligado à questão do órgão sexual, mas a vibração como um todo, né? A explorar na pele, passar pelo seu próprio corpo, é uma experiência que vale a pena ser explorada, né? E também o vibrador, ele continua sim ali a ser utilizado nos consultórios com objetivo terapêutico, tá? Só que Que é na fisioterapia parte do trabalho também, né? Na isso, fisioterapia. exatamente. Na fisioterapia, a gente utiliza o vibrador com fins terapêuticos no consultório, né? Mas diferente de como os médicos trabalhavam antigamente. A gente não tem no consultório o objetivo de levar a mulher a ter um orgasmo conosco dentro do consultório, né? Agora, a gente utiliza o vibrador com o quê? Gente, assim como tem, né? Às vezes a gente tá com dor nas costas e existem aqueles massageadores, né? Que eles vibram e que a gente passa nas costas, passa na musculatura tensa, e isso dá uma aliviada, existem disfunções sexuais que são muito ligadas à rigidez, à tensão do assoalho pélvico, que é a musculatura que circunda o canal vaginal, né, que fica dentro da pelve. Então a gente utiliza o vibrador no consultório para relaxar essa musculatura, né? Então assim, repito, diferente do uso recreativo, de você utilizar em casa para ter prazer. No consultório, a gente utiliza para fins terapêuticos. Mas, Que bom que a gente voltando pode usar para tudo, né? exatamente, né? É um recurso que pode ser explorado de diversas maneiras diferentes, né? Muitas mulheres começam a utilizar o vibrador porque elas têm dificuldade de alcançar o orgasmo, né? Então existem muitas mulheres que chegam para mim e falam, ai, Ola, mas eu tenho dificuldade de ter orgasmo só com a penetração. E, gente, isso é uma questão anatômica, isso é normal. Por quê? O canal vaginal ele tem menos terminações nervosas do que o clitóris, do que os pequenos e grandes lábios, por exemplo. Por quê? Porque E senão que a seria. pele, toda a pele tem ex- muito mais sensibilidade. Porque imagine se o canal vaginal tivesse a sensibilidade. Pode não sair uma criança de lá, gente. Seria Não ia dar. impossível. Seria impossível parir, seria impossível ter um bebê, né? Então, o clitóris ele é realmente um amontoado de muitas terminações nervosas e que ele dá mais sensibilidade. Então, o vibrador ele vem justamente para facilitar a mulher a chegar num orgasmo. Existem Eu, estudos que relacionam. Desculpa, Aline. não Existem pode falar. estudos que relacionam o vibrador numa melhora de satisfação sexual de maneira significativa, estudos com mais de 2.000 mulheres, e que relacionam também o vibrador a não só uma maior quantidade de orgasmos, como também numa maior qualidade desses orgasmos, né? Então, o vibrador, e pelo fato dele não ter uma contraindicação, que eu acho que isso é importante a gente falar, né, que o vibrador ele não tem contraindicação, ele pode ser utilizado como uma ferramenta, sim, para a mulher ter mais satisfação, mesmo numa vida 2, inclusive numa vida 2, né? Eu quero dizer que tem um site que chama Oh My God Yes. Ele é americano, mas tem tradução. Você paga um valor em dólar, que agora o dólar tá caro, mas eu comprei no início do ano e eu fiquei, do ano passado, eu fiquei encantada. Eles têm duas séries mostrando como as mulheres fazem seu autotoque. Eu até tenho mudado a masturbação por autotoque, porque masturbação deixa o povo meio chocado, né? Então, vamos falar autotoque, porque aí, né, chega com mais calorzinho, né? Mais aceito, não choca tanto. E aí, olha que legal, gente. Só uma pausa, a gente vai chegar nos vibradores, mas eu só quero mostrar para vocês uma possibilidade. Eles têm duas séries mostrando mulheres de 18 a 90 anos como é que elas praticam o autotoque. E aí, primeiro, e não é uma coisa assim, absurda, pejorativa, negativa. É de mulheres feito para mulheres, né? E também nada é relacionado à opção sexual. É assim, autotoque, é o cuidado, autoconhecimento. Então, elas contam como é que elas costumam e por que
é praticarem o autotoque e aí elas mostram como elas fazem. E eu achei tão doido, porque é tão bonitinho assim a ideia, sabe? É tão bacana, bem feito, que eles ainda fizeram uma parte touch, porque assim, cada mulher mostra como faz. Meu, eu não sabia que tinha tanta possibilidade de nos tocar. É incrível, porque é óbvio, né? Somos tantas, cada uma faz de um jeito. E eu achei muito legal eles terem essa sacada de mostrar. E ainda isso, feito por mulheres, geralmente é de bom gosto, Cíntia, muito bem. E ainda tem uma parte de autotoque que eles é touch, que você vai lá, tipo, repetir o que a mulher falou que faz. E aí Olha, você vai fazendo na tela, né? E aí vai dizendo, não, é mais devagar, é mais rápido, mais pra ah, direita, mais pra esquerda. que legal, que legal. Didático. Fantástico, Cara, fantástico. olha como tem coisa disponível hoje, né? Tem É, coisa ruim, mas olha como tem coisa boa para ampliar as nossas possibilidades, né? com certeza. Oh My God Yes é o nome do site. Vamos Olha, lá. vou dar uma olhada também, achei super bacana. Então, Aline, continuando, né? Eu acho que é importante a gente pensar que o vibrador ele tem a masturbação feminina e o vibrador por ser uma ferramenta que pode auxiliar, né, a alcançar, né, o prazer feminino. Existem muitos estudos relacionados à utilização do vibrador e que relacionam, por exemplo, o vibrador a uma melhora do sono, a diminuição da ansiedade, a melhora do humor. Por quê? Né? O orgasmo em si, ele libera, né, vários hormônios, várias substâncias prazerosas, certo? Então, inclusive, quando você fala, né, de queixas menstruais, a mulher, quando ela está menstruada e ela utiliza o vibrador, ela tem essa experiência, ela faz o autotoque, né? Essa percepção da dor, ela é atenuada. Por quê? Justamente por essa descarga hormonal de todas essas substâncias que fazem com que a nossa percepção de dor seja diminuída, seja atenuada. Então, esses hormônios, eles são responsáveis também e são ligados a funções de sono, a função do humor, né? A capacidade de estar alerta e do excesso disso, né? Da ansiedade, da angústia que isso gera, do estresse. Então, além da gente falar, e que é muito sabido, né? Que é uma ferramenta, o vibrador, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de autocuidado, que melhora a libido, porque isso é comprovadamente, né? Existem estudos já carecas de saber, né, que falam muito sobre a melhora, o aumento da libido nas mulheres que utilizam o vibrador. Eu acho que é importante a gente falar também dessa questão, também ligada a outros processos, né? Processos da cólica, processos também da menstruação. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho bem legal. Oi, Darleden, ela tá dizendo, eu tô aqui, tô te vendo, maravilhosa. As meninas que estavam na aula, ou que deveriam estar na aula de lua cheia hoje, a aula não, o encontro de lua cheia hoje estão aparecendo aqui. Uma outra coisa bem legal falar é que assim, eu quero mostrar, né? Vou mostrar esse negócio, mas vamos parar de falar e vamos mostrar, né? Mostrar as possibilidades. Todo momento, se a gente quer uma maior libido, se a gente quer uma conexão com essa nossa sexualidade, ficar só na mente, ficar só falando o que queria, pensando o que queria, não leva a gente a chegar nessa energia, porque é uma energia corporal. E puxando aqui para a área das terapias integrativas, né? Quando a gente quer modificar uma ação do corpo, pensar a respeito não causa uma mudança. Você precisa agir. Então, às vezes, a gente age numa certa descrença e até com um desconhecimento que não gera já o resultado esperado. Mas a frequência da permissão, a intimidade que se vai criando, você vai gerando novas expressões no seu corpo e você vai aprendendo a usar e a descobrir o que é que desse uso te faz bem, te relaxa, te motiva. Então não adianta querer uma sexualidade ou uma relação a dois se você não descobrir em você o que te relaxa, o que te motiva, o que te promove sensações gostosas, porque você vai precisar indicar para o outro. Então, né, eu sempre acabo relacionando com o outro, porque a maior parte das reclamações das mulheres que viram mães é que acabam a rotina toda, né, dedicada às crianças,
E aí eu sempre falo, tá, beleza. Então, se você tá querendo retomar sua sexualidade, antes de ir pro outro, vamos para um. Porque quando você se permitir esse um, naturalmente você vai se abrindo pro dois, né? E até porque na nossa sociedade a sexualidade é tão cagada, né? Cheia de tabu, que aí aparece e aflora depois que a criança nasce tudo aquilo que intimidava as mulheres para a sexualidade, mas que ela, né, até topava porque ok, mas quando o filho nasce, já tô sem tempo, já não tenho como, ainda vou para essa coisa meia boca. E nós somos responsáveis em mudar o que é meia boca, né? Porque a pornografia acabou colocando a mulher numa situação de o homem faz e ele é obrigado a fazer. Mas espera lá, se você se conhece, se você se toca, se você se permite, você, na relação, consegue construir, porque não é responsabilidade de ninguém, é nossa responsabilidade, né? De no merecimento, na coisa gostosa, mostrar por outro o que faz bem para nós. Então, isso faz parte do processo de ter voz, de se aceitar, de se permitir, né? Numa diversidade. Então, a Perfeito. mulher que é mãe vai encontrar amplos benefícios em usar. E tem uma outra coisa que as pessoas acham. Quando usa o. Quando faz o autotoque ou quando usa o vibrador que está traindo. Que tá traindo. Então vem muito na terapia falar, meu, A mas aí como é que eu vou culpa. falar pro meu marido? Por que tem que falar pra É, ele? Tudo bem, pode falar pra ele pela intimidade que vocês têm, mas não porque isso signifique uma traição. Ao contrário, quando o cara entender onde é que você tá chegando dentro de você e como isso vai mudar você no mundo e na relação, ele vai dizer, vai lá, vai, só vai. existe, né? Até vou fazer um gancho com o comentário da Ana. Existe um tabu muito grande sobre o vício no vibrador, né? Então, assim, gente, o que que eu sempre falo, né? Primeiro, o vibrador, ele é uma maquininha, ele tem um motorzinho, né? Então, a intensidade da vibração, o estímulo que ele propõe ao nosso corpo, que ele nos dá, ele não vai chegar perto ao estímulo de uma mão humana, até porque a mão humana não consegue estimular na frequência que um vibrador alcança. Só que, pessoal, a gente precisa entender que o vibrador ele nunca vai substituir o papel de um parceiro ou de uma parceira numa relação. O vibrador ele É não outra coisa, é substitui muito maior, o né? exatamente a experiência da intimidade, da troca de carícias, do carinho, do beijo, do toque, do cheiro. O vibrador ele não é uma coisa diferente, então ele não vai substituir, né? Existe muito essa queixa. Muitas mulheres chegam para mim e falam: "Ai, Ola, meu marido tá super inseguro, meu parceiro tá inseguro porque acha que eu não vou mais precisar dele, que eu não vou mais gostar de estar com ele, que o vibrador vai roubar o lugar dele". Então, gente, a gente precisa entender que é que nem comparar banana com maçã. São duas coisas diferentes e que são muito boas também, né? Então, É. o vibrador, ele não substitui. Agora, gente, a gente tem que pensar também assim, o vibrador, a gente sempre tem um condicionamento. O vibrador, ele vem e ele faz com que o estímulo é tão grande que o orgasmo, ele vem mais rápido, né? Do que se a gente tiver numa relação, numa penetração com preliminares, sem usar o vibrador, né? O vibrador, por si só, a gente utiliza em poucos segundos, a gente consegue um orgasmo, né? Só que se a gente for parar para pensar, olha só, se a gente utilizar, né, ir com sede ao pote, ir lá só para ter orgasmo e pronto, acabou. A gente vai estar perdendo, gente, a oportunidade de experimentar toda uma experiência da relação, né, por exemplo. Então, desse envolvimento, desse calor humano, dessa troca de energia. Então, são duas propostas que elas são diferentes, né? Então, E ao mesmo tempo complementares para quem quer se permitir, complementares. né? Deixa eu só puxar aqui, ó. A Ana tinha. A Cíntia tá meio maravilhosa aqui, causando altos papos paralelos. Eu tô adorando, Cíntia, gratidão. Ela escreveu a frase de que a pornografia era de serviço, gente, porque a pornografia ela acaba objetificando muito o corpo da mulher, como a Cíntia mesmo colocou. E aí é um outro tópico que a gente podia falar em algum momento sobre, né? Vou fazer uma outra live, convidar alguma pessoa, porque acabou que a pornografia ela interiorizou na cabeça dos homens, falando o que era sexo, para as mulheres o que era sexo, né?
Isso nos colocou em lugares complexos, né? De objeto e uma série de fantasias que foram criadas e que, Ana, são bem diferentes quando a gente vê a mulher como protagonista, livre, né? Numa relação em que ela não é subjugada. Ela tem. Ela Autonomia, né? existe, Ela existe, ela tem papel, né? Ela tem uma função. ela Existe, tá ali. inclusive, hoje em dia existe, inclusive, sites de pornografia voltado para público feminino, né? Que eles Assim já têm uma colocou nova abordagem, uma nova roupagem, é uma dinâmica um pouco diferente, né? bem diferente, Uhum, uhum, dessa agressiva, né? Que a gente uhum. acabou entendendo que isso é sexo e não é isso. Vamos mostrar esses vibradores? Vamos falar de vibrador. Muito bem. Duas coisas eu quero que você atente. Para o tempo, quando está perto de cair, o Instagram vai te contar. E a segunda coisa, grava, pelo amor de Cristo, esse negócio para a gente disponibilizar, porque faz parte da minha aula e eu não estou colocando lá. Beleza, vamos então acelerar. Eu trouxe aqui o vibrador, eu vou começar com. Eu trouxe alguns modelos, né? Existem modelos mais. Vários modelos, mas eu trouxe aqui os mais comuns, né? Esse aqui é o Bullet, tá? Esse aqui, o Bullet, ele pode ser usado, ele pode ser vendido só a cápsula dele. Esse aqui, ele é conectado com um controle, né? Que você consegue aumentar e diminuir a velocidade. O Bullet ele tem uma abordagem externa, então ele estimula, né, clitóris, grandes, pequenos lábios, né, região perianal, inclusive o introito vaginal, a entradinha do canal vaginal. Ele é muito bom porque ele é pequeno, ele é fácil, ele é simples de ser utilizado e, como o próprio nome fala, é bullet, que é bala em inglês, e ele é rápido que nem uma bala. Então ele costuma ser bastante potente, tá bom? Alguns bullets eu até trouxe aqui para mostrar. Esse aqui ele é um bullet e essa aqui ela é uma capinha que você compra separadamente, que você insere no bullet e você consegue utilizar o bullet com essa capinha aqui, ó. Essa Legal. capinha ela tem algumas cerdas, né, que ela pode ser utilizada como Massageador. um massageador, né, no canal vaginal. Então você consegue explorar essa ferramenta com um pouco mais de estímulo aqui nessa parte dessa escovinha aqui. Também com uma abordagem externa, né? Existem outros vibradores que eles são voltados realmente não para penetração, mas para a estimulação da área externa da mulher. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma cabeça que ela é articulada, né? E essa cabeça ela é flexível. Ela não se move sozinha, tá? Quando você liga, quando você regula a velocidade. Só que aí você consegue manipular com uma maior amplitude de movimento, né? Ali enquanto você estiver se estimulando, tá bom? Ele é um modelo bem bacana também, muitas mulheres gostam desse modelo, ok? Se você Adorei esse procura, modelo. ele é muito bom. Se você procura fazer um mix, misturar, ter um modelo mais flex, esse aqui é o modelo personal, tá, pessoal? Ele se chama modelo personal. Ele tem esse formato fálico, ok? Que ele serve para penetração, mas também ele pode ser utilizado para estimulação externa, tá bom? Também como bullet nas mesmas áreas de estimulação. Ele é bacana por ser para você conseguir alternar essas duas funções, né? Geralmente ele é feito de um plástico mais rígido, mais duro, mas alguns deles já têm a sensação como se fosse imitar a pele humana, que acaba sendo um pouco mais confortável para utilizar. O próximo vibrador que eu trouxe e o último que eu queria mostrar para vocês é esse anel aqui. Esse anel ele é bem comum, né? Todo mundo conhece esse anel. Ele pode ser utilizado tanto na base do pênis, né? Quanto no seu próprio vibrador. Como por exemplo assim, você pode colocar, por exemplo, enquanto você estiver utilizando o seu personal, né? Para penetração, esse vibrador em anel ele fica em contato com o clitóris, né? E acaba dando tanto estímulo de penetração quanto estímulo externo, né? Se você não tem ou não quer usar com seu parceiro ou sua parceira, tiver no caso de você estar usando sozinha, você pode utilizar com outro vibrador. Se não, né? Ele foi feito pensando primariamente em utilizar na base do pênis, né? Mas não necessariamente para isso. Uma coisa legal para ajudar quem vai começar a descobrir, vai pegar, vai comprar um bullet, etc., é como aumentar o estímulo, né?
Então a gente tem sempre um passo a passo para o uso que pode Perfeito. favorecer esse uso. A primeira Uhum. coisa é reservar um tempo, né? Eu sei que para quem é mãe, que acompanha bastante lá na minha página, é complexo esse tempo, mas, gente, é negócio da agenda, entendeu? Terça-feira, vou botar as crianças dormir, porque senão não faz. É sério. Tem que começar assim, para aí depois você ir se flexibilizando e se permitindo, sabe? Sim, Porque no início, perfeito. você vai ter que quebrar. De dizer sim, de arranjar tempo, de não ficar com vergonha. Porque tem gente que fica com vergonha interna, ninguém sabe. Mas fica lá. E se alguém estiver ouvindo? E se as crianças estão vendo TV, É, sabe? sim. Calma. Então, assim, bota todo mundo dormir. Aí vai lá, né? Reserva o seu tempo. Começa com, de repente, música que te dá um relaxamento. Bota uma música. De repente, tem algumas coisas no YouTube que eu também vou deixar numa postagenzinha que eu vou fazer. Tem umas coisas bem legais de estímulo, né? De sexualidade. Tem no Instagram, tem áudios, tem textos, tem coisas que vão te colocar nessa Tranquilo. nessa possibilidade de pensar em sexualidade, né? E aí, então, você pode ir começando com uma boa massagem, né? Os óleos de essência materna, óleo de semente de uva super puro, que faz bem para tua pele e que você ainda pode massagear as regiões genitais, né? Então, você começa se tocando, fazendo, né, o que a gente chama de sensitive, que é um autotoque bem suave, onde você passa o seu dedo bem sensível por cada partezinha do teu corpo. Então, tu vai convidando a tua pele, né, estimulando esse maior órgão do corpo, que é cheio de terminações nervosas, para sentir um toque diferente, um toque calmo, um toque vagaroso. De repente, você faz mais um aperto, de repente, você faz mais suave. E aí você estimula. Primeiro, você estimula seu corpo todo, né? Traz essa mensagem de todos os sentidos ali disponíveis, né? Depois, você pode fazer uma massagem com esse mesmo óleo, trazendo sangue para a parte da região genital. Então você pega da coxa, né, do joelho para cima e passa bem o óleo subindo. Então concentrando ali na região da vagina a corrente sanguínea, deixando ali bem entumecido, que a gente chama. Porque esse entumecimento, esse ficar cheio de sangue, vai deixar a região mais sensível. Então você já despertou a sensualidade com música, já pensou a respeito, já fez um toque sensível e ainda você vai deixar aquela região toda irrigada, né? Você já está lá, né? Despertando toda a sensorialidade. Aí depois você vem com o bullet, né? E você vai sentindo. Passa lá nos grandes lábios, vagarosamente, vê como é quando gira, vê quando é quando deixa paradinho, vê como é, né? Quando você tenta colocar no canal, quando você tira, você vai estimulando e descobrindo como é. Primeiro pode até ser o toque das suas próprias mãos, e depois você pode explorar trazendo o toque do bullet, né? Uma outra Aline, coisa que eu falo. desculpa. Não, eu ia falar justamente isso, né? O que que eu costumo dizer para as mulheres que vão entrar nesse mundo agora, que querem comprar o seu primeiro vibrador, né? Primeiro, comprem modelos mais simples, comecem com modelos mais simples, né? Muitas mulheres começam com o bullet, por ele ser muito, bem simples, bem Eu fácil de comecei com o utilizar. bullet, eu Sim. achei o meu aqui. Então, assim, comecem com modelos mais simples, não precisa ser o Wi-Fi, a prova d'água, com 40 velocidades. Comecem com modelos mais simples e vão explorando. Ai, que legal, Aline. Na verdade, eu comecei com esse negócio de massagem, chama varinha mágica. Então, Olha, assim, como eu interessante. também tinha resistência, né, tinha vergonha, tinha lá uma dificuldade, eu comecei com a varinha mágica. Com essa história do auto-toque, da sensitive, esse daqui primeiro me massageia, porque, meu, amamentava, dava de mamar o dia todo, isso aqui ficava todo duro, né? Não tinha quem te desse vontade de fazer toque na vagina se aqui tava travado, né? Travado. Então eu ia lá, ficava lá um tempão primeiro, relaxando, passava no corpo todo, e quando eu tava bem relaxada, eu ia pro bullet. Olha, interessante. Muitas pessoas também, eu falo também, uma dica é às vezes para trazer, né, para deixar essa região mais quentinha, mais lubrificada, é fazer antes uma compressa de água quente, uma compressa de água morna, para já trazer mais sangue para essa região. Então, Então acho que saí do são banho dicas, quentinho também. e isso, são dicas muito importantes. Outra coisa que eu ia falar também, relacionada ao estímulo, é para quem vai começar a utilizar agora o vibrador, é começar a utilizar intensidades mais baixas. Por quê? Se a mulher já vai, né, vai lá, tá empolgada, pega o vibrador já que tá potente na última velocidade e já vai, às vezes, né,
por ela não estar acostumada, pela região da vulva não estar acostumada a este estímulo, pode ser que seja doloroso, né? Então, assim, esse autoestímulo talvez seja interpretado pelo cérebro como um desconforto, um estímulo doloroso. Então, começar com intensidades mais baixas e ir progredindo ao decorrer do tempo, eu gostaria de recomendar dessa maneira, até para dar tempo de você se acostumar, de você aproveitar e sentir, perceber todas essas sensações e tudo aquilo que aquele tipo de vibração pode te proporcionar, certo? Outra coisa que eu gostaria de falar também converse antes de você comprar um vibrador, converse com as suas amigas, converse com as pessoas do seu círculo, né, da sua rede de apoio. Geralmente as amigas sempre têm ótimas dicas para passar para gente. Quando você for numa sex shop ou você procurar uma revendedora, converse, manipule. Eu aconselho a você pegar os diferentes tipos de vibradores, manipule, aperte, experimente, né? Manuseie, porque daí tudo isso vai te deixar bem mais à vontade para que você seja direcionada para o modelo que você mais vai se identificar, que você mais vai se sentir à vontade, né? Quero mostrar esse daqui que é bem legal. Então, ó, então eu comecei, né, com a massagem, conseguia primeiro relaxar e alguns outros. Gente, ela falou que esse aqui é um microfone, parece. Mas massagear. Aí depois tem o bullet. Nós, como casal, a gente fez um fim de semana tântrico para aprender, para resgatar a sexualidade individual e conseguir levar isso para relação, né? Então, isso virou uma questão de saúde aqui em casa, né? Porque dentro de uma sociedade travada, depois com 2 filhos, se a gente não se resgatasse nesse lugar, eu acho que a gente não tinha se resgatado como casal. Então, foi Ótimo, preciso a gente perfeito. ir para o individual para a gente ter qualidade na nossa relação de casal. Descobrir que, na verdade, a nossa sexualidade tá todo dia em nós primeiro, para que a gente consiga olhar para o outro e ver o outro. E se eu não me vejo, se eu não me vejo na minha intimidade, se eu não me proporciono, né, essa coisa saudável da minha relação com o meu desejo, com a minha libido, com o meu relaxamento, que eu posso resolver minha dor de cabeça, que eu posso resolver minha menstruação, minha pré-menstruação, que é todos os meses. Se eu não achar um lugar de conforto em ser mulher, eu não consigo achar esse lugar de conforto sendo mãe de 2 crianças e ainda arranjar, né? Que todo mundo fala, que é arranjar tempo. E, na verdade, está tudo junto, tudo isso faz parte, né? E uma outra, então, esse daqui como é que você chamou? Eu não sei o nome das coisas. Esse daqui já é legal que não precisa ir na tomada, ele vibra em várias intensidades. Mas eu gostei desse que mexe. E uma outra coisa legal que eu ganhei da lindona, da Cláudia, da Sussurra, uma boutique sensual aqui de Joinville, que vocês merecem conhecer, é um egg. Que o egg, ele tem uma função masculina, mas ele também pode ter uma função feminina. Que é você, aqui dentro, ó, quando você vira, também tem esses gruminhos, e ele é uma borracha de silicone. Então, você pode tanto fazer o autotoque com a sua mão, quanto, como você disse, colocar no vibrador, e ele é bem molinho, bem geladinho, ele dá uma outra Perfeito. textura, uma outra sensação, sabe? É uma delícia, maravilhoso. E super baratinho, Que legal, acessível, Aline. vale a pena. Que Sempre, legal. sempre com óleos, tá, gente? Porque é importante para lubrificação. Outra coisa que é importante, gente, a gente falar é que o vibrador ele é um acessório íntimo, é que nem escova de dente. Então, assim, pessoal, não compartilhe, né, o seu vibrador com outras pessoas. Utilize ele como seu uso exclusivo, né? É um utensílio íntimo, para não ser compartilhado, para não correr risco, né, de pegar algum tipo de infecção, algo nesse sentido. E falando E ainda guardem na cuidado questão. para não usar. Exatamente. Falando de infecção, é sempre importante a gente manter esse acessório muito bem higienizado, seja com água e sabão, seja com álcool, ok? Então, para quê? Para que não ocorra o risco de. A gente sabe, né, que fica fluido ali, fica um pouco de lubrificante, de secreção vaginal e etc. Então, é preciso higienizar para que não prolifere bactérias e para que não venha, né? A gente já é tão suscetível a pegar uma infecção vaginal, seja uma candidíase, né? Então é importante a gente ter esse cuidado com esse objeto, com esse artefato, para que ele esteja sempre bem higienizado para uma utilização de uma maneira saudável, né, Aline?
de preferência para esses materiais que são de borracha, de silicone cirúrgico, que aí dá para fazer lavagem de forma fácil e não estraga o seu toy, o seu brinquedo, né? A marca, assim,